Eu fiquei pensando muito nisso, assim, que meu tempo é... E é o que faz a leitura do meu ser, assim. Eu sou muito social. Não Uhum. tem como eu me ver em outro Um momento, outro... assim. Só que para eu entender isso foi um desafio, né? Oi, pessoal, estamos de volta com mais uma sete entrevista, Mulheres Protagonistas em Movimento. Hoje, com a psicóloga Winnie. A Winnie, ela é supervisora de equipes lá no IGK, Instituto Google Kitten. E hoje a gente vai bater um papo sobre a carreira, as transformações e todos os desafios que a Winnie teve que passar, e ainda passa, né? Nessa carreira que ela tem super consolidada no terceiro setor. Winnie, que bom te ter aqui. Um prazer enorme. Então vamos lá, vamos começar. Como é que foi o teu primeiro contato? Me conta assim a tua história, desde a formação até onde tu tá hoje. Então, pessoal, né, olá. Foi um prazer também muito estar aqui, né? Poder ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha história. Bom, para a minha formação, acho que isso é muito importante, né? Pensar. Acho que tem muito a ver já com a trajetória de vida mesmo, né? Sou filha de pais, assim, que não tiveram formação superior, né? E sempre foi realmente um desejo, uma expectativa deles que os filhos pudessem chegar nesse lugar. E meu pai traz uma história de vida, assim, né? Que ele é um fruto de uma criança que viveu em casa-lar, Uhum. né? Que viveu nessa situação social de vulnerabilidade e que fez ele passar por muitos desafios e foi a forma como ele trouxe para a gente refletir sobre escolhas, sobre decisões, Sim. sobre a forma educativa. E a gente não se dá conta, só se dá depois quando a gente fica mais madura, Uhum. enfim. E demorou um tempo para eu entender, né? Até eu chegar na minha escolha profissional com a psicologia, eu não entendia que isso norteou também a minha escolha, Sim. né? Uhum. Mas eu sempre pensei que eu gostaria de fazer algo que eu pudesse dar um retorno, que eu pudesse provocar uma transformação em pessoas, assim, para ver realmente sucesso, conquista, desenvolvimento, né? Mas demorou. Então, as minhas primeiras escolhas foram pensando nisso, e aí eu via que a psicologia era uma possibilidade da gente olhar para esse sujeito Uhum. E e transformá-lo, né? isso, e transformar, não necessariamente rotular ele, né? Entender que ele era só aquele estereótipo, era Uhum. só dessa forma que ele ia conseguir Sim. conquistar algo na E que a vida. mudança não fazia parte ali daquele meio, né? Isso, Uhum. muitas vezes tu tá num meio que, infelizmente, né, falta muitas coisas e é justamente por essa falta de oportunidade que tu não consegue se transformar, né? Uhum. Então, eu pensava muito sobre isso, assim, né? O quanto eu poderia fazer por pessoas, né? E talvez até por mim mesma, até pela minha família, porque eu acho que teve um impulso nesse sentido para transformar a minha realidade, o meu meio, o meu contexto, né? E aí, então, eu escolhi a psicologia. Tinha uma outra questão também, que eu fui entender que a minha família também era da espiritualidade muito tarde. O meu avô trabalhava com espiritualidade. Só que a gente não podia saber, porque tinha uma Sim. questão, né, de pré-julgamentos, de preconceitos, né, de barreiras que a gente vivenciava, e eu demorei muito para entender. E quando eu era novinha, eu achava que isso tinha a ver com a psicologia, que eu queria trabalhar, entender a mente do meu avô, por Aham. que que acontecia aquelas coisas, enfim. Sim. E aí eu acho que esses foram dois fatores que impulsionaram muito na minha escolha para a profissão. Tanto espiritual, né, tua Quanto, espiritualidade da tua família, quanto aham, essa questão do teu pai vir de lares. isso, desse meio social, desse Uhum. contexto de vulnerabilidade, assim, né? E claro, a minha mãe também, né, por ter passado e ter muitas limitações, né? Falta de acesso, de oportunidade. Uhum. Então, a história dos meus pais, eu acho que foi muito forte para minha escolha profissional. E aí eu entrei para psicologia. Foi um divisor de águas quando eu entrei no ensino superior, porque realmente era diferente da realidade que eu tinha vivido, né? Sim. Então, as pessoas que faziam parte daquele contexto do meio O universitário, acadêmico é diferente, acadêmica, era né? muito Uhum. diferente. As pessoas viviam outra realidade minha, inclusive de ascensão financeira, tudo isso, né? Uhum. Que era maior mesmo.
E aí foi me mostrando que realmente eu tinha que ampliar, né, o meu olhar, as ferramentas, as estratégias para eu, de fato, mudar a minha realidade. Sim. E aí o processo da faculdade, eu sempre falo assim, até a questão teórica em si, ela era fundamental, mas ela quase que foi simultâneo, assim, foi muito um divisor de água para minha vida pessoal, me entender como sujeito, como pessoa, o que que eu estava buscando, para depois eu, de fato, investir na minha carreira profissional. Sim. Então, e aí eu acho que o meu início foi assim também. Quando eu finalizo a psicologia, eu consigo entender que as minhas escolhas iniciais, ou ali dentro já da academia, que na minha época eu tinha que fazer 3 estágios obrigatórios de áreas específicas da Uhum. psicologia. E eu escolhi as áreas que tinham aproximação todas sociais, Ah, né? sim. Então, Essa assim, já foi a tua rota aham, desde o princípio. desde o início. Então, assim, eu fiz o estágio de clínica, mas o meu estágio de clínica não era dentro de um setting, de um consultório Uhum. particular, não era na escola clínica da universidade que eu me formei. Eu fiz dentro do fórum da vara de família com pretendentes à adoção. Sim. Então, já foi algo que era diferente, que tinha a ver com esse lugar, né? Uhum. Tu foi fiel, na realidade, desde que tu entrou na faculdade, Uhum. para um certo motivo, né? E tu foi fiel até os Isso. estágios e até a finalização. Isso mesmo. Quando eu escolhi a psicologia organizacional, que tinha que fazer a experiência também, né? Eu escolhi dentro de um setor que era público. Eu fui fazer dentro do posto de saúde com os profissionais Uhum. de saúde para gerir as pessoas que estavam com cuidado com pessoas, sabe? Uhum. Tinha um olhar organizacional, claro, mais corporativo, né? Sim. Enfim, tive que entender todo esse processo que é E a dinâmica dentro do setor corporativo, né? isso, e do setor público, né? Uhum. Então, assim, que era municipal, eu fiz um posto de saúde municipal, então tinha todo um protocolo que nem que eu quisesse ser a pessoa mais, né, mais reflexiva, que provocasse mais coisas, Sim. eu precisava manter aquele protocolo, porque Aham. tinha uma questão corporativa ali que não ia ser mudada, né? Mas o fim do meu olhar, enfim, do que eu sempre gostaria de trazer com a psicologia, eu acabava aproveitando para trazer para Desse lado social. esse lado social, assim, essa ênfase, né? E também tinha a psicologia educacional, que daí foi aonde a minha primeira experiência com o Instituto Guggenheim. Já foi dentro da Foi faculdade? dentro da faculdade. Eu fiz o meu Formada. estágio com crianças e adolescentes, que é um programa, né, que é pensado, Uhum. um projeto contraturno para crianças e adolescentes em bairros, cidades que têm um contexto de vulnerabilidade, Uhum. e a gente oferece educação através do esporte. Então, eu fiz o meu estágio de psicologia educacional com esse objetivo, assim. E aí, então, já era para esse olhar também, Uhum. né? Enquanto educadora social ali dentro do Isso, enquanto instituto. educadora social. E aí eu fiz 2 anos do estágio lá. E aí tudo meio que já foi moldando a minha escolha, né? A minha Final. expectativa final com a carreira. Mas foi difícil, né, de perceber isso. Na verdade, tu vai meio no Vai indo. instintivo, né? Aham. Tu vai... Gosto mais disso. Isso. Sou fiel àquilo que eu pensei em ir fazendo, mas vamos Isso. indo. Ou às vezes tu vai porque, por exemplo, né, lá do instituto, era o único estágio que tinha bolsa remunerada. Uhum. Era algo que era importante para mim. Sim. Então, até na articulação com os professores, enfim, a gente foi conversando. E eu tinha uma professora que, nossa, é quase uma mentora, assim, para mim, que eu tenho muita referência dela, que é a Mirella Brito, assim, para essa ênfase social, que é hoje a minha especialidade, que é com que eu trabalho, né, a psicologia social. E aí, então, ela tinha esse olhar. E daí ela foi super acolhedora nesse sentido também. Tipo, De te tu tem entender. esse olhar, enfim, tal. Quem sabe é legal tu também
já aproveitar e porque tem outras oportunidades ali, que, por exemplo, naquele momento, para mim, a bolsa era algo que era importante, Com né? certeza. Eu ter um valor, enfim, para me auxiliar, porque eu tentei o vestibular público, né? Mas a minha formação é de uma formação privada. E Então aí já meus tinha esse pais valor. tiveram que, né, dar conta disso, então tinham algumas coisas que a gente precisava buscar atrás Sim. mesmo. E que sensibilidade da professora Mirella de ter visto esse olhar, Isso. ter tido esse olhar dentro de uma universidade particular, Particular. né? Onde tudo bem, as pessoas estão ali, estão trabalhando, mas assim, ver a tua sensibilidade com o gosto que tu tem, que tu sempre teve pelo social e juntar as duas coisas, tipo, não, vou te pegar, vamos te ajudar, Isso, porque vamos te a gente ajudar. precisa, né? Em alguns momentos, a gente precisa de mentores dentro da Precisa. universidade. A gente Muito legal. precisa, assim. E teve ela já me puxou para essa clínica, que era lá com adoção, com pretendentes de adoção, ela também era minha supervisora. E aí ela fez essa articulação, fez eu refletir mesmo, né? Então, não é só um estágio, enfim, tem algumas oportunidades para ti ali também. E aí foi aonde eu consegui pensar e tinha uma professora que era a supervisora direta, que na época era a Hebe também, que era uma professora de educacional, de educação, da psicologia da educação. E aí elas fizeram essa articulação para eu pensar que era uma possibilidade mesmo, né? E foi a grande oportunidade da minha vida, porque hoje eu retornei a essa instituição no cargo de psicóloga e supervisora de equipes, então eu estou num lugar de liderança, assim, né? E que é um outro desafio que era para mim na minha vida. Enfim, tu chegar num cargo, uma conquista, né? Sim. Com a tua profissão, com a tua experiência de vida, E com a tua história. E com a tua história. E o mais legal, retornar a um lugar que tu já foi estagiária, né? Isso eu acho que é o mais bonito dessa oportunidade. Familiar, assim, né? Que eu entendia qual que era o propósito, qual que era o objetivo ali. Então, claro, hoje muito mais segura. Quando retornei, não com muitos desafios, mas hoje entendendo assim, nossa, que foi uma construção, né? Que de escolha, de expectativas, né? Que eu projetei, mas talvez não tão consciente sempre. E falando da tua expectativa, quais eram as tuas expectativas dos primeiros desafios, né? Das primeiras oportunidades que tu teve depois da faculdade, do mercado de trabalho mesmo? E se elas condiziam com a tua realidade, como é que foi essa expectativa de dentro da faculdade, né? Do menino que estava fazendo estágio, não, quando eu entrar no mercado de trabalho vai ser assim. Tu lembra de algo particular que tu leva ainda? Eu lembro assim que as expectativas elas foram muito diferentes, né? Porque já tem um engessamento assim, né? E é uma crença social, enfim, de psicóloga, né? E aí praticamente todo mundo imagina que só vai trabalhar num consultório, que só vai atender pacientes, que tu vai trabalhar com a psicologia só clínica. Então, isso era muito forte e por mais que eu tive experiências no contexto da psicologia social e do terceiro setor, ainda assim era uma coisa que me pegava, assim. Eu achava, não, para as pessoas entenderem que eu sou psicóloga, eu vou ter que entrar dentro de uma clínica. estar numa clínica, ter essa experiência. Então, eu tinha essa expectativa também. Mas não era fácil, né? Sim, não era nem o que tu queria, porque não dá para ser uma psicóloga social, né? Só dentro Só de um ali. consultório, não tem como, porque na verdade, o social é uma articulação, né? De muitas oportunidades, de estratégias, né? De busca de educação, assim, né? De oportunizar meios, né? Para o indivíduo. Então, só dentro da clínica eu não ia conseguir fazer isso. E clínica, aonde? Eu ia trabalhar numa clínica, eu ia ter um consultório, na maioria das vezes o que a gente vê é que as pessoas têm um consultório. E eu ficava pensando, gente, como que eu vou ter um consultório particular? Eu não vou conseguir ter um consultório, né? Então, era uma coisa que era muito distante, era uma expectativa, mas era muito distante. Eu achava que eu não poderia nunca ter um consultório. Ou conseguir estar dentro de uma clínica, num consultório, né? Que eu ia ser
reconhecida como uma psicóloga clínica, enfim. E aí começa o desespero, né? Porque o mercado de trabalho é bem desafiador. Então, tu praticamente não sai com nenhum conhecimento, assim, Prático, né? prático de gestão, com entendimento de corporativo, porque precisa para tu administrar, né? A gente assim, é uma profissão muito solitária, querendo ou não. É engraçado isso que tu fala, porque as outras entrevistas a gente sempre fala de que não importa a carreira que tu escolha, né? Você nunca está preparado para ser um empresário. Já começa por aí. A gente não foi treinado, né? Nem quem forma administração, contabilidade, a gente não foi ensinado a empresariar. Isso já é uma questão. E agora tu falou também que a carreira da psicologia, ela é uma carreira solitária. E engraçado que nós atendemos psicólogos, né, clínicas de psicologia como clientes da A7, e isso é um comum comentário entre eles. O que é essa solitude dentro da psicologia? Não existe um meio de... Como que eu vou explicar? Não existe um compartilhamento de informações, de carreira, como é que funciona? Eu acho que por conta mesmo até disso que eu citei, dessa crença, desse estereótipo, né, do psicólogo, da psicóloga, enfim, que a gente trabalha com a clínica, né, que a gente trabalha com o indivíduo. Só que a gente, na verdade, tem que descaracterizar isso, né, porque a gente trabalha com o indivíduo e o indivíduo está em todos os lugares. Sim. Né? Tá num meio, claro, mais particular, mais individual, mas a gente tá num meio social, num meio coletivo, num grupo, né? Sim, e a saúde mental é importante para todos. Para todos. Né? E aí, a forma como tu transforma essa tua ferramenta, né? De trabalho. Mas, realmente, assim, até uma provocaçãozinha, eu acredito... Hoje já mudou, né? Porque também, enfim, eu sou formada... Sim, hoje há alguns anos, né? 15 anos. Então, assim... Já sei que hoje as universidades, os meios acadêmicos já repensaram esse currículo, né, de formação da psicologia. Então, hoje já se tem muito, né, investimento em disciplinas e ênfases de grupos coletivos, né, as práticas também dos estágios, enfim, né, essa experiência já mudaram. E teve uma necessidade mesmo, né? E aí eu penso que é isso, assim, a gente sai dessa formação e nessa expectativa para o mercado de trabalho, ela é tão individual que a gente acaba, às vezes, não conseguindo se complementar, né? Trocar informação, se articular nesse sentido. E o que eu senti é que eu precisei fazer isso para articular, para eu realmente estar onde eu gostaria de estar e alcançar o que eu gostaria enquanto profissional da psicologia, né? Então, assim, falta essa articulação dos profissionais da psicologia, de se entender, né, como um grupo, como uma força. E fazer esse movimento de interligação. Isso. E é bem curioso, assim, porque hoje, justamente isso é uma habilidade que eu sinto que é a mais assertiva para mim. Que te destaca no mercado. Que me destaca, porque eu gosto de estar na rede. Eu gosto de articular, né? Seja entre o indivíduo e a família, seja a criança com os cuidadores, com os responsáveis. A gente pensar esse indivíduo com os espaços que ela frequenta, que ela está inserida, e aí eu pensar que isso tudo, né, influencia, que isso tudo precisa ser pensado no desenvolvimento dela. Então, assim, para entender também esse sujeito nesse contexto dela, eu preciso olhar para todos os lugares. Preciso olhar para esse coletivo, precisa ser maior. E então, assim, eu vejo que isso é uma habilidade que era um desafio, que foi uma problemática no início, mas que acabou eu desenvolvendo como uma habilidade que hoje facilita, né? Para eu entender aonde que eu quero estar, nos meios corporativos, trabalhando com a psicologia, de que forma que eu quero exercer ela, assim. E dentro da universidade, ali, a gente fala muito sobre psicólogas clínicas, né? Que tu falou de estar num consultório particular. E esse teu movimento já dentro da universidade, querendo ir pro social. Como que foi a aceitação? O que tu teve que passar lá dentro? Tu já tinha, o que eu compreendi dentro da tua história, que tu já tinha isso muito
fixo que tu queria ir para o terceiro setor, que o Uhum. social era o caminho da tua profissão, mas dentro, né, dentro da universidade, onde psicóloga na clínica, como que foi lutar contra esse movimento? É bem difícil. É bem difícil. Até às vezes é um desafio ainda para mim, porque eu às vezes ainda fico um fantasminha ali assim pensando, tá, e o dia que tu vai ter a tua clínica? E o Aham. dia que tu vai ter, né? Que eu acho que pode ser um projeto também, assim, né? Dentro da universidade, a gente conversou que tem muito esse direcionamento para ser um psicólogo clínico, né, ter o seu próprio consultório, Uhum. e tu já vinha com esse pensamento de atuar no social, no terceiro setor, que era um movimento que vai contra, né, não Uhum. vai para o lado oposto ao que a universidade está te Aham. guiando. Como foi para ti lidar com esse movimento contrário? Do mercado, da profissão, Uhum. dentro da universidade. Então, foi bem difícil, assim. Foi bem difícil, bem desafiador, porque tu tá remando contra a maré, né? Assim, então, assim, os espaços pensados de trabalho, do mercado de trabalho, é bem difícil. Hoje é uma outra realidade, né? Uhum. E penso assim, né? Que bom, né? Que a gente, que tem mudança, né? Sim, que houve essa Que houve abertura. essa abertura, que tem desenvolvimento, é pensar mesmo isso, né? O sujeito, quantas possibilidades ele pode se reinventar, se Uhum. ressignificar, né? Porque eu acho que é isso. Foi hoje acontecer isso, esse movimento de mercado que deu possibilidade para facilitar um pouco Abertura. a abertura, a ampliação das possibilidades da psicologia, né? E Uhum. não ser só a clínica. Porque é muito difícil. Quando tu chega no mercado de trabalho, tu pensa assim, tá, vou trabalhar numa empresa, vou pro RH, Uhum. que a É psicologia tá sempre lá no uma RH. caixinha muito Isso, é fechadinha. sempre caixinhas. Vou pro RH. Ah, vou trabalhar na empresa tal que faz roupa, que não sei o quê, blá, 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 no meio corporativo. Tu tá dentro do RH, Uhum. né? Claro, lá dentro do RH tem as suas abordagens, tem as linhas ali que tu consegue talvez chegar próximo disso que eu penso, que é gerar oportunidade, que é gerar Uhum. a evolução do sujeito, que é pensar nele positivamente, mudar o contexto, mudar a realidade. Que é a gestão de pessoas, o Sim. desenvolvimento de pessoas, né? Mas não são todas as empresas corporativas que pensam nisso E que estão e que abertas a estão isso, abertas né? a isso. Por mais que o movimento hoje mundial, vamos dizer assim, se Uhum. encaminhe para o desenvolvimento do ser, para Isso, da saúde autoconhecimento. mental. Hoje, Sim. claro, a gente sabe que pós-pandemia Uhum. tem hoje aí uma grande abertura para a nossa profissão. Que Sim. as pessoas estão pensando na sua qualidade de vida, e qualidade Uhum. de vida é saúde mental. Então, assim, hoje sim, mas antigamente, tu falava que tu era psicóloga e as pessoas pensavam o quê? Tu ia trabalhar dentro de uma instituição psiquiátrica, Aham. que tu ia Terapia coisa de doido, sempre, Aham, né? Os mais né? velhos ainda acreditam nisso, né? E eu sou fruto de uma educação, de uma geração que tem essa perspectiva, né? E querendo ou não, a psicologia é super nova também no Brasil, né? Uhum. 60 e poucos anos, enfim. E então, assim, é super recente, né? Ela teve também que entender o contexto do que é o Brasil também, Sim. né? Que a gente tem também aí Uma coisa muito uma particular. particular, Uhum. né, do país que a gente vive, da necessidade de como que tu vai pensar saúde para esses indivíduos dentro desse contexto, desse país. E aí a psicologia teve que também pensar diferente, também ampliar, também se Sim. provocar nesse sentido. E Uhum. tem se provocado. Mas antes era difícil, para mim foi super difícil. Eu achava que eu não ia ficar empregada. Sim. Fiz a psicologia Fiz e a aí? psicologia, eu não vou ter emprego, tanto que o meu início de carreira não foi como psicóloga, foi como educadora, Uhum. educadora social, né? E aí, claro, eu conseguia trazer para o meu dia a dia, para o meu trabalho, Sim, nas as minhas tarefas, ferramentas as da ferramentas. psicologia tu usou Eu na. usava, mas eu precisei desse primeiro momento de realmente de aceitação, que não era tão fácil assim, Uhum. eu entrar para o meio clínico, não para o meio clínico, né? Porque eu tive uma passagem numa clínica e aí eu fui atender mesmo particular, enfim, mas nunca foi o meu foco.
né? Eu sempre acho que a clínica, para mim, é uma complementar. Uhum. Eu gosto muito, eu acho super interessante, eu acho meio magnífico, assim, meio, né? Uma caixinha de surpresa, Sim. sempre me surpreendo, mas eu sei que ela só me complementa. Não Uhum. é, de fato, o que eu queira trabalhar, A tua razão. a minha razão. Isso, não é o que me move, Sim. né? O que me move é estar com os sujeitos nesse meio que eu possa Sim, tu oportunizar. gosta do Eu movimento. gosto do movimento. E Eu gosto de. Eu uso a psicologia, mas eu não sou só a psicóloga ali. Sim. Eu gosto de. E é isso que te faz ter uma carreira assim, Isso, porque é o teu diferencial que a gente já isso, conseguiu ver, que é o gostar do movimento, de isso, falar com pessoas, não isso. estar ali naquela caixinha, Não né? estar na caixinha, que daí eu acho que é um pouco que acaba me limitando, assim, porque eu gosto de mudança, Uhum. eu gosto de desafio, apesar de ter muito medo, de também me sentir muito segura, né? Porque, enfim, né, tu chega, vai propor coisa de usar a psicologia no espaço educacional, de que maneira, né? Sim. Que tu propõe a psicologia lá na educação. Para a gente ter noção como a psicologia, como foi fechado esse mercado e como é difícil, né, a gente entrar para o mercado da psicologia, que recentemente, né, que se aprovou a lei de que tem que ter psicólogos nas escolas, né? Eu cresci e Sem sem ter uma amparo psicóloga na escola, a gente tinha orientadoras, Uhum. né? E hoje a gente vê que, nossa, realmente era muito importante, Era né? importante, nossa, acontecia várias Aham. coisas naquele ambiente e que quase era predominantemente o lugar onde a criança realmente, né, estava sendo educada, estava sendo Uhum. desenvolvida, e não que eu estou tirando, né, o papel, né, De educação dos pais. de responsáveis, de Uhum. pais, de cuidadores, não, né, mas a gente passa quase que 15 anos da nossa vida Sendo no formada ali. mesmo espaço, né, formando. E aí, de que maneira, né? Que profissionais que estão envolvidos nessa formação, pensando Uhum. de que maneira, né? Com quais estratégias, estimulando de que maneira as competências, as habilidades que aquelas crianças ali precisam ter, né? Para Sim. assim, compreender. Claro, ainda assim tem um protocolo que a gente não vai conseguir interferir, que Uhum. é a questão da formação mesmo, né? Educacional, enfim. Mas ainda assim, lá é os espaços de convivência, né? A gente aprende a lidar com o grupo, com as Sim. diferenças, com a diversidade, enfim. E eu fico lembrando da minha trajetória, né? Todo mundo lembra da infância, né? Como foi traumático em Como algum em momento. algum momento foi traumático e não E tinha um às vezes, lugar onde eu poderia falar sobre sim, e às vezes isso. na sessão de terapia tu te pega, né? Ah, mas o que aconteceu lá na infância? Aí tu lembra. E como era E importante, como era né? Tu não importante. ter, tu ter tratado aquilo ali como. Aham, porque, assim, por exemplo, né, o espaço de formação que eu tive com o meu espaço de origem, né, que é os meus cuidadores, que foram meus pais, né, para mim sempre foi muito evidente a questão da gente ter uma consciência da onde que a gente estava, para onde que a Uhum. gente queria ir, né? Uma questão bem de fazer escolhas, de tomar decisões, enfim, né? Sempre foi muito consciente isso. Foi bem consciente, mas claro, né? Eu era uma criança, então eu estava também aprendendo Sim. isso, e meus pais também, né? Então, a ser pais, eu quase mais tenho consciência disso hoje, Uhum. de como foi a linha de raciocínio de educação deles para mim, né? Então, assim, quantas coisas eles trabalharam comigo que era para me preparar para estar naquele espaço lá educacional também, né? Sim. Porque eu ia passar por desafios lá, eu ia passar por várias barreiras, né? E claro, eles não conseguiram tanto acolher desse lugar, por exemplo, psicológico, Uhum. né? Porque é uma coisa que não estava bem formada também, não tinha Isso. experiência, né? Aham. Mas eles Da conseguiram maneira da deles. maneira deles. Enfim, e daí às vezes tinham coisas que eram daquele espaço formal mesmo, né? Uhum. Eu precisava ter um espaço ali. E não tínhamos psicólogos. Claro, né? Fico feliz que tinham educadores que tinham Essa essa preocupação. sensibilidade, essa preocupação.
E aí eu me vejo muito nesse papel, assim. Eu penso que eu, enquanto psicóloga, eu preciso estar mediando Essas essas situações, esses profissionais situações, e esses esses sujeitos. profissionais, esses indivíduos, esses sujeitos, para se compreender, seja na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade ou na sua potencialidade. Uhum, Então, por isso que eu entendo que a psicologia ela pode estar em tudo. sim, E ela pode promover saúde mental, ela pode promover educação, ela pode promover oportunidade de trabalho, transformação na vida das pessoas, transformação na né? vida da pessoa. E enquanto a Winnie, educadora social, como é que foi a tua entrada nesse mundo, né? E como foram os desafios, a tua caminhada para depois a gente ir para o Instituto de... Sim. Ai, foi bem difícil, eu era nova, né? Porque assim, felizmente, tinha um acordo, né? Tem esses acordos de família, né? Tinha um acordo meio, sabe assim, inconsciente. Uhum. Tinha um acordo inconsciente da minha família conosco. Se a gente escolhesse a educação, a gente ia ter mais oportunidades, no sentido assim, né? Meus pais iam se esforçar para dar coisas para nós, Uhum. e recompensar mesmo, né? A gente trabalha com essas Sim, coisas com também, com recompensa. criança, com adolescente, enfim. Tipo assim, de reforços positivos para a gente entender que, sim, é esse meio aí que a gente quer que vai dar certo, né? Era um meio educacional. Isso. Então, Isso. meu pai falava assim, se for estudar, se for para a universidade, se for não sei o quê, Uhum. eu vou te dar carteira de trabalho. Eu vou te dar, Carteira de desculpa, motorista. carteira de motorista. Não precisa trabalhar antes porque tu tá focando no estudo. Uhum. Então, assim, pensando na minha realidade, eu até tive algumas coisas bem legais, porque eu não trabalhei antes dos meus 20 e poucos anos. Eu trabalhava com trança, porque era uma habilidade que a gente fazia. Uhum. Eu fazia trança na galera do bairro, o pessoal que me conhecia, nas primas e tal, e aí eu ganhava um dinheirinho. Mas eu nunca trabalhei antes. O meu primeiro acesso ao mercado de trabalho foi quando eu fui para o estágio. Uhum. E que daí eu tive que aprender a lidar com isso, né? Com outras Com pessoas, as outras a pessoas, com as responsabilidade. responsabilidades, com o horário. Eu me gerir, né? Uhum. Eu ter esse autoconhecimento e entender como que eu deveria me portar, enfim, tal, várias coisas. E aí eu já tinha 20 e poucos anos, né? Então foi um privilégio até então, né? Sim. Claro, a gente teve, abrimos mão de outras coisas, sim, tive coisas que meus pais não puderam me ofertar, né? Uhum. Mas, mesmo assim, tinha um objetivo, né? Então, assim, eu ficava pensando, tá, então eu vou terminar minha faculdade, porque daí Sim. eu vou poder fazer as coisas, mas mesmo assim, era difícil. Então, quando eu entrei para ser educadora social, assim, foi um desafio, porque eu nunca tinha trabalhado em empresas grandes, né? Uhum. E todas eram do terceiro setor, assim, então eu trabalhava com jovens e eu era jovem, né? Eu era muito jovem. Eu comecei a ser educadora social, pensar, né, em alguns conhecimentos que a gente tinha que trazer de uma maneira que tivesse dentro do contexto deles. Então, o Uhum. primeiro local que eu saí do trabalho, saí da formação na psicologia e fui trabalhar foi a IDES, que trabalhava com uma empresa que tem programa de jovem aprendiz. E aí eu era educadora dos dias que eles têm que fazer o curso. A Uhum. gente trabalhava com algumas disciplinas, né, de autoconhecimento, enfim, trabalhava alguns assuntos, conteúdos para a formação deles, assim. E que auxiliasse no trabalho, Sim. lá na tarefa burocrática mesmo, assim, no meio corporativo. E aí eu já vinha trazendo esse olhar da psicologia, porque eu ficava pensando, eu tenho que extrair deles o melhor, assim, né, Uhum. para eles poderem ter habilidades, para eles aproveitarem aquela oportunidade lá, porque a gente sabe que o jovem aprendiz lá, muitas vezes o meio ali empresarial, corporativo, ele já aproveita aquele profissional, Sim. né? A Ele pessoa vai já galgando, vai isso e vai. Então eu ficava crescendo. pensando, ele tá tendo essa oportunidade, então eu tenho que Uhum. Extrair o melhor daquela dele assim. pessoa. Mas eu era uma pessoa que eu também ainda estava aprendendo, Sim, né? ninguém tinha extraído ainda o melhor. De mim, assim.
E aí eu acho que os desafios são esses, assim, de me ver num lugar de liderança, que sempre foi, sempre é a minha fragilidade, assim. De não estar preparada. De achar que não estou Sim. preparada para estar nesse lugar de liderança, desse cargo, assim, enfim, que tem um pouco a ver com esse controle, assim, que eu tenho também. E aí, só que eu estava sempre o tempo todo nesse desafio, né? Então eu estava com criança, com adolescente ali, tinha que tentar traçar com eles, né, meios para eles aproveitarem aquilo da melhor maneira, o conhecimento e aplicar mesmo no dia a dia. E aí eu não me achava capaz. E como é que foi isso? Eu sei, foi desesperos alguns dias, muitos desafios. Então, eu fui educadora no Jovem Aprendiz, eu fui educadora que trabalhava, por exemplo, né, com jovens que já tinham realizado algum ato infracional, e aí a gente trabalhava com a parte da ressocialização deles para a sociedade mesmo, né? De novo, então assim, nossa, e eu era uma jovem, né? Eu tinha 20 e poucos anos, assim, 22, 23, 24, assim, eu me formei com 23, eu acho, 24. Ai, nem lembro mais. E aí, eu era muito jovem e, sobretudo, eu era inexperiente, porque eu nunca tinha trabalhado fora, né? Eu, tipo, nunca estava num cargo que eu tinha que orientar Como que foi? Tu teve mãos, porque na faculdade tu teve uma mentora, e aí dentro desses espaços, principalmente nos espaços de educação social, nessa questão de vulnerabilidade, tu teve algum mentor, alguém que falou assim, não, Winnie, vamos por esse caminho, e aí sim tu... Não, a partir desse momento eu me tornei quem eu sou hoje, o profissional que eu sou hoje. Eu acho que eu já trazia muito de quem eu sempre lembro que era meio mentora, que é a Mirella, assim, porque muito engraçado, eu vi ela era professora, enfim, né, mas ela também trabalhava, mas ela também sempre foi essa pessoa, que ela se articulava no meio, assim. Foi teu espelho. E eu acho que foi uma grande referência para mim, para entender o social na minha vida e que profissional que eu deveria ser, que habilidades que eu deveria ter para trabalhar com essa realidade, né? Então, assim, porque realmente, assim, por exemplo, eu trabalhei a psicologia e eles sabiam que eu tinha formação de psicologia, mas eu era uma educadora. E, então, assim, apesar de às vezes eles me falarem, eu ia na psicóloga, não sei o quê, em vários espaços eu entrei, assim, eu era educadora ainda, eu nem tinha o cargo de psicóloga, mas as pessoas sabiam da minha formação. O Winnie é psicóloga, então a Winnie vai saber. Eu não sabia, né? Eu estava aprendendo ali com todo mundo também. Só tinha a técnica, mas a prática tu não tinha. A prática eu não tinha. Estavas construindo. Só que eu ficava pensando, gente, eu sou um papel de referência. Sim. Eu pensava sempre nisso. Eu sou um papel de referência. E o que eu quero transmitir? O que eu quero que eles levem da minha referência, assim, né? E aí teve inúmeras. Então, assim, eu fui educadora de meninas negras como eu também, né? E que o Jovem Aprendiz era a única oportunidade que tinha mesmo para a realidade, que precisava daquela bolsa sim, que ia fazer diferença sim para a família, né? Lá nos projetos sociais que eu trabalhei, as crianças estavam ali para realmente tinham famílias que precisavam muito de comer, de né? comer, de educação, né? De entender o que eles poderiam projetar para sua vida, como que eles iam se desenvolver, como que eles iam aproveitar a escola, como que ia aproveitar o projeto, né? Por que o esporte era importante ele estar ali brincando, socializando, né? O que isso ia ser de diferencial e desenvolvimento desse sujeito lá para frente. Então, assim, eu ficava pensando, eu preciso ser uma referência. Então... E aí tu quebrou naquela fragilidade, tu te viu na fragilidade. Mas eu tinha que encarar, eu tinha que ser forte, né? Sim. Eu tinha que fortalecer aquela minha vulnerabilidade ali mesmo, assim, porque eu estava ali orientando, mas eu estava pensando, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar para ser psicóloga mesmo, uma referência? Como que eu vou transformar a minha realidade e tal? Quando que eu vou entrar numa clínica? Porque eu pensava, mas eu quero ser chamada de psicóloga. Sim. Né? E eu entendia toda a importância de eu ser educadora. Hoje eu penso, né? Hoje eu tô num lugar onde eu queria muito estar. E ter
lá na minha carteira de trabalho, Psicóloga. escrito psicóloga, porque eu sei que é a grande conquista, né? Uhum. Dos meus pais, da minha vida, meu projeto de vida profissional. Mas eu me entendo também como educadora agora. Eu sei que Sim. mais do que psicóloga, lá eu sou educadora, lá eu sou amiga, lá eu sou mãe, lá eu sou professora, né? Eles até, inclusive, lá chamam o prof, né? Todo mundo é prof. Aham. Só que eu sei o que eu quero trabalhar ali, o que eu quero oportunizar ali, né? Sim. E aí eu uso todas essas habilidades que, por exemplo, quando eu fui A educadora te educadora, me trouxe. trouxe isso, né? Então, acho que foi isso. Eu tinha um grande medo, porque eu não tinha a experiência, ou eu achava que eu não tinha experiência, eu achava que eu não era capaz de estar naquele lugar ali de orientação, Uhum. de liderança, De né? ser o De destaque e ser o te ver como destaque, referência. me ver como referência, mas na verdade era importante, Uhum. sim, né? Porque tinham meninas que, enfim, só de saber que eu era uma Uma mulher mulher preta. preta, com 20 e poucos anos, formada em psicologia, podia ser um projeto de vida para ela. Sim, e era bem isso que eu ia entrar agora para conversar contigo a respeito dessa referência. Porque quando a gente fala em projetos que existem vulnerabilidade, com crianças, tu ainda é o espelho. Por mais que seja prof, a Aham. psicóloga, as crianças olham. E as famílias, muitas vezes, as Também. mães olham Também. e sentem um quentinho no Uhum. coração, né? Porque, Uhum. poxa, né? Eu sei que a maioria desses jovens devem ser crianças pretas, né? Crianças negras Aham. dentro do instituto. E aí, quando elas olham para o psicólogo e elas veem uma mulher preta que tá lá com cargo de liderança, isso deve ser Uhum. incrível. E aí, como tu te vê, assim, nossa, consegui e eu quero que essas crianças se espelhem Aham. para se tornar, para ter um projeto de vida Sim. que seja. Como é que é isso? Ai, Como é que Bi, foi quando tu se você tocou dá conta, disso? né? Eu acho que desde lá, quando eu era estagiária, já teve assim, só de eu estar no espaço já era uma ferramenta super de oportunidade, né? Uhum. Que era realmente trazer a outra realidade, ou que a gente acaba ficando na caixinha, porque, por exemplo, em toda meu crescimento, mesmo assim, pensando enquanto eu era adolescente, que eu escolhi a psicologia, eu vou ser bem sincera, eu não lembro de ter visto psicólogas Uhum. negras, né? É uma bronca que eu tenho na minha formação que eu não me recordo de ter estudado teorias de profissionais que eram negros, né? E teve vários que eu fui conhecer só depois, que eu fui saber Sim, de depois, aprofundar. né? De aprofundar. E quando eu estava lá olhando e que os professores eram também profissionais da psicologia, ninguém era negro, né? Uhum. Eu lembro de uma passagem que eu tive na academia que para mim foi um dia difícil aquele, né? Que o professor me provocou assim, no sentido se eu achava importante a cota, porque na época que eu estava estudando foi bem quando eles fizeram os primeiros movimentos para o projeto de lei das Uhum. cotas nas universidades. E foi lá em 2000 e tantos, né? E aí eu lembro que, nossa, foi um burburinho, Sim. né? Um desespero. Eu estava numa universidade privada e aí o professor, assim, extremamente sem, sem senso crítico, né? Sem compreensão, né? De quem ele era, Uhum. enfim, naquele lugar ali, Te quase provocou. me provocou no sentido, será que precisamos ter mesmo, né? E aí, enfim, ali já foi os primeiros desafios também, né? Que daí também a gente olha para a nossa realidade e Uhum. entende, meu Deus, eu tenho que manter o meu foco. Sim. É nisso que eu tenho que trabalhar. Eu Ai, ninguém liga quero. pra mim e falou, não, opa, o professor me provocou justamente porque eu estou num lugar, Aham, né? que talvez eles entendessem que é super acessível, né? E Uhum. não é, eu sabia que não era, Sim. né? Porque eu era uma das únicas, às vezes tinha umas ali que não tinham essa consciência crítica e racial, Sim. né? Então, enfim, várias coisas que a gente sempre passa. Mas, enfim, isso já faz natural da nossa vida, né? E não foi a minha bandeira o tempo todo na universidade, pelo contrário, assim, né?
E, claro, felizmente eu tive esses profissionais, essas mentoras que conseguiram acolher e entender essa sensibilidade e foram me potencializando nesse sentido. E aí eu fico pensando nisso, assim, só de eu estar no primeiro momento para essas crianças, só de eu estar lá presente, seja eu psicóloga, educadora, estar lá já é a maior oportunidade, né? Deles ampliar assim, a consciência crítica, deles refletirem sobre o que eles podem alcançar, sobre que projeto de vida eles querem, sobre escolhas, né? Sim. Sobre como eles vão se desenvolver. E aí eu acho que depois vem as outras coisas que eu vou acrescentando, né? Enquanto profissional, o meu papel e como eu me entendo o INE, psicóloga social, dentro dessa instituição que trabalha com crianças e adolescentes em vulnerabilidade, né? E, então, assim, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho, que tu queria saber mais, Não, eu acho que eu me perdi, pode né? continuar. Mas, assim, para mim sempre é muito emocionante. Tem várias vezes, no início, eu ficava mais emocionada, eu tinha que aprender a, inclusive, trabalhar técnicas, me controlar, porque eu me via, né? Tinha muita empatia, eu me colocava naquele lugar, no lugar da criança. A pessoa, o Winnie, tomava a frente e a psicóloga ficava... Isso, e aí eu tive que aprender, né? A distanciar, esse distanciamento técnico mesmo, entender que eu estava enquanto uma profissional ali, então eu precisava entender qual que era o meu papel para afetar, de fato, aquela demanda, aquela vulnerabilidade, aquela dificuldade. E aí, para mim, era isso, muito, em muitos momentos, porque aquele contexto também era muito semelhante ao meu, né? Às vezes não é só porque a criança está lá no projeto social, é questão financeira, não. Às vezes era isso, né? De ela entender que ela está num recorte racial, enfim, isso vai ser um desafio para ela no mercado de trabalho. Às vezes ela está nesse... É uma criança que, enfim, os pais não tiveram oportunidades, né, nessa educação formal, estão oportunizando ela de estar nesse espaço, se desenvolver para poder buscar coisas melhores. Então, tem inúmeras coisas que a gente trabalha ali para o desenvolvimento dessa criança. Por isso que a gente pensa, inclusive, no desenvolvimento integral, né? A gente trabalha com profissionais da educação física, assistente social, né? A gente da psicologia, já trabalhamos com os pedagogos. É um universo dentro do instituto para conseguir atender as crianças, né? E as famílias de todos os lados. Isso, da sua vulnerabilidade, que algumas vão ter uma questão da saúde mesmo, né? Física, outras da saúde mental, outras a questão da educacional mesmo, né? Muitas chegam ali com vulnerabilidades na aprendizagem, então, e ali é um universo para a gente criar estratégias para auxiliar nesse desenvolvimento. Assim. Mas eu entendo que a minha ferramenta ali é desenvolver essa consciência crítica e reflexiva de cada criança, de cada sujeito, e do público que é atendido e que se estende, que daí são famílias, cuidadores, né? Escola, os espaços de convivência que ela frequenta, e que a gente é uma ferramenta para poder facilitar isso, potencializar e trazer oportunidade, né? Então, acho que eu já me perdi, mas... Você respondeu. Eu acho que foi isso. Tu fala... A gente já entrevistou uma psicopedagoga, educadora, e aí ela sempre fala... Ela falou bastante sobre a questão do tratamento... O problema, não é um problema, né? Mas, assim, o cerne do tratamento não é a criança, mas, sim, a família, e sim, o círculo que a criança está inserida, né? O meio. O meio, que é muito importante. Então, como é que era como é que é hoje na tua posição lidar com esse meio da criança, com os pais, com os responsáveis, com os cuidadores? Então, eu amo. Eu amo lidar com esse meio, assim, eu gosto muito, mas é bem desafiador, né? Porque, na verdade, a gente é uma parte, né? Uma pequena parte daquele contexto da criança, né? De origem, ela tá naquele seio familiar, ela vem já, né? Com as suas crenças, com seus valores, né?
com seus hábitos, enfim, com o seu conhecimento, e a gente não desconsidera isso, né? Uhum. Então, assim, o tempo todo eu tento me aproximar dessa realidade e entender o que tem de conhecimento ali, o que já tem de potencial Que tu podes que a gente aproveitar e pode transformar. aproveitar e transformar. E que daí, para potencializar, para a gente transformar aquela vulnerabilidade, aquela dificuldade, né? E assim, às vezes a gente recebe ali as famílias e eles até, eu acho de muita responsabilidade, porque eles colocam na nossa mão, né? Eles acham que a gente É responsável. que vai resolver a problemática. Uhum. E na verdade não, eu sou o instrumento, né? E isso Sim. tanto eu estando lá nesse coletivo, lá no terceiro setor, no social, quanto se eu tivesse numa clínica, se eu tivesse eu e o paciente, Uhum. né? Sim. Esse Também seria só o instrumento. eu sou só o É um trabalho a instrumento. 4 mãos, né? Isso. É uma mediação, né? Eu medio muito aquilo. Então, eles trazem com. E eu entendo, assim, né? E sou muito grata, porque eles acreditam. Não. Ah, quando eles entendem, ah, tá, ela não é só a supervisora ali da situação, ela é a psicóloga. Ele já bota esse peso, né? Uhum. Ah, então, não sei o que tá acontecendo isso, o que tu acha? E, na verdade, muitas vezes eu preciso estimular ele A falar o que ele o que acha. ele acha e o que ele percebe daquela situação, como que a gente pode fazer, qual que vai ser a decisão dele, né? Uhum. A escolha dele, lidar com a consequência e que tudo bem, né? A gente erra, a gente tem vulnerabilidades, a gente tem fragilidade, né? Todos nós. E só que a gente precisa nos conhecer para a gente entender o que é a minha potência, o que eu não Uhum. consigo, o que talvez daqui eu vou precisar pedir ajuda, sim, vou precisar ter uma oportunidade para eu poder chegar onde eu quero, Sim. né? E aí eu me sinto bem, com muita responsabilidade, assim. Às vezes até dá medo, né? De tu, meu Deus, como que eu vou orientar essa família? E eu tenho que me preparar, né? Porque Sim. eu acho que todo sujeito traz seu conhecimento, sai a tua aprendizagem, eles têm vivência, eles têm vida, E é eles. tudo que tem que considerar, porque é o Isso, contexto que aquela pessoa que aquela vive, né? pessoa vive. Então, eu não posso desconsiderar só porque eu tenho um conhecimento técnico, Uhum. enfim, e aí então faz isso que eu estou falando. Não, eu tento sempre entender que a gente é uma partezinha daquilo, que eu preciso estimular e fazer florescer a potência daquilo ali, para a gente chegar num meio, num fim mais assertivo, né? Sim, e realmente causar transformação dentro daquelas pessoas, né? Isso. Que é Mas para eu aquilo que está ali, né? que é para aquilo que eu tô ali, porque assim, eu tenho medo, né? Eu tenho medo de. Eu não posso decidir pela vida do Sim. sujeito, né? Ah, ele tem que ele próprio conseguir ter essa, essa segurança, né? Uhum. E aí, claro, eu sei que eu sou uma referência às vezes para as mães né? E eu nem sou mãe, né? Às vezes elas chegam lá, nossa, tem todo um conhecimento e tal. Sou mãe de Mas a mãe é várias. diferente, É né? isso, e aí elas, às vezes, no início elas perguntavam, né? Às vezes elas falam, mas tu é mãe? Tu tem filho? E rola isso, né? Uhum. Rola às vezes na clínica também. A insegurança de. As pessoas, tipo assim, tá falando isso pra mim, mas tu é mãe? Uhum. Mas assim, não é do meu lugar de mãe, né? Que eu É do tô meu lugar falando. quanto técnica e profissional, Isso né? na verdade, eu sou mais um instrumento junto contigo para pensar sobre a tua maternidade. Uhum. O que tu queres escolher na tua maternidade, né? Sim. E então, assim, e é isso que eu faço o tempo todo, e com a paternidade, enfim, e aí lá nas escolas, né? Às vezes a gente articula com as escolas, então a gente pensa os estudos de caso junto com as crianças, e aí eles falam, ah, tá, mas a criança aqui é assim, assado, não sei o que, a gente não sabe mais o que fazer. Tá, mas peraí, vamos olhar. Lá Uhum. no nosso é assim, e a gente tem essas dificuldades. Mas ele mostra isso. O que a gente pode pensar em fazer, né? Uhum. Então, assim, dá medo, né? É desafiador, mas eu entendo que eu sou um instrumento, assim, né? Sim. E já te colocou nesse Eu já me lugar coloquei nesse lugar, assim, de referência e de e de instrumento. instrumento. Mas eu acho que o que me ajuda a pensar é isso, assim, é da essência, né, do sujeito. Eu gosto muito de trabalhar com isso, assim, com acolhimento, né?
com reconhecer quem que está ali na minha frente, né? Uhum. O que ele está querendo me comunicar, né? Tem que trabalhar a minha escuta, né? Tem que ser qualificada para entender qual é a mensagem que ele está me passando, o que E a ele está tentando realidade. expressar. Sem esconder isso, né? Sem esquecer essa Isso, realidade. porque, enfim, né? É ruim, ninguém quer estar na vulnerabilidade, ninguém quer estar na escassez das coisas, de não ter oportunidade, de não conquistar as coisas. Ninguém quer estar ali. Eu também não queria estar, né? Mas o que eu posso fazer diante dessa realidade? E daí é isso que eu sempre penso. Às vezes, eu nem preciso orientar a família, eu só preciso acolher ela, escutar aquela mãe que precisou ir lá falar das dificuldades, do que está acontecendo Para naquela ela já é tratativa, que já é suficiente, né? Já é suficiente. E o meu instrumento já está valendo, né? Então, às vezes, eu só precisei orientar que precisa ir lá a tal lugar, tal, fazer tal coisa, né? Precisa buscar tal situação, que a gente vai precisar dar bom dia todos os dias para essa criança, para ela aprender a se expressar. Então, assim, para mim, eu trabalho com coisas muito simples, mais sensíveis. mais sensíveis. E daí isso é o que eu preciso, que eu tento sempre manter, né? E aí eu acho que isso faz parte da minha referência. Eu tenho que manter isso. Claro que a gente também trabalha com limites, trabalha com exigências, né? Não é só o lado Não é só o lado. sensível e bom, claro. Ai, psicólogo, vai acolher. Né? Não é só isso. Às vezes eu preciso dar o limite também. Sim. E aí é nesse lugar também, entendendo o meu papel, né? Então, às vezes, eu preciso também ser dura. Aí isso é uma fragilidade que me pega, assim, bastante. E às vezes, eu tenho habilidade para fazer isso, eu sei ser dura. Mas me pega, assim, eu sempre fico bem segura nesse sentido, no momento que eu tenho que ser dura. isso, não ser dura, né? Mas eu tenho que ser firme, eu tenho que decidir, eu sei que vai depender da minha decisão. É um lugar que me incomoda. Mas você está conseguindo trilhar conforme o tempo. E voltando para o UENI pessoal, né? Dentro da tua carreira, é uma bagagem muito dura, muito pesada, no sentido de ser um instrumento de transformação na vida dessas pessoas, dessas famílias. E como é que funciona o equilíbrio da vida pessoal e da profissional? Como é que tu consegue equilibrar esses pratos? Ai, nem sempre é fácil. Em alguns momentos eu consigo mais, em outros nem tanto. Eu acho que já teve momentos em que estava super ok a vida pessoal, e aí a profissional estava me exigindo mais, né? Que eu acho que foi esse momento, assim, que eu entrei pro instituto, que eu de fato assumi o lugar que eu queria, A liderança, o lugar da psicologia, eu me entendendo enquanto psicóloga no lugar que eu sempre almejei trabalhar. Então foi bem desafiador, assim, porque eu queria dar o melhor sempre, né? Sim. Dar o melhor sempre. E daí, às vezes, a gente esquece um pouco da vida pessoal, porque eu queria estudar, que eu queria melhorar, que eu queria me especializar, enfim. E daí eu esqueci um pouquinho de lado. E eu sou uma pessoa que eu abraço o mundo, né? Eu gosto de fazer muitas coisas. Eu quero transformar tudo, todo mundo em minha volta. E daí eu fico me enfiando em 50 mil projetos além da minha vida profissional, que são da vida pessoal mesmo. E daí, às vezes, me sobrecarrega, né? Eu recentemente passei por um evento muito próximo do burnout, né? E que daí é um desafio também para a gente que está, né, projetando essa carreira profissional, querendo deslanchar, querendo conquistar. E aí foi junto com uma questão emocional da vida pessoal, né? E então eu acho que esse foi o momento mais difícil para mim entre equilibrar a vida pessoal e a profissional, né? Que foi no momento que eu vivi os lutos da minha vida, né? E das gestações que eu tive. E aí eu queria superar isso, né? Porque psicólogo, apesar de tudo, a gente também tem que trabalhar a nossa mente, né? Não é só os outros, não, né? Não é só os outros. Eu faço também, né, acompanhamento psicológico, enfim. Mas
eu sou ser humano igual todo mundo, né? Também tenho as minhas vulnerabilidades, fragilidades. E aí, esse foi o momento mais difícil, Uhum. e que o equilíbrio foi bem difícil, assim, né? Entre a vida pessoal e a vida profissional. Porque daí eu tive que trabalhar muitas questões pessoais para eu poder estar fortalecida, estar E bem. voltar à E normalidade. voltar à normalidade da minha função, né? De estar bem com o meu trabalho, com o meu dia a dia, de não trocar, né? Os papéis, enfim, de não. E a gente tem medo, né? De não produzir. Foi um momento que eu estava mais baixa, assim. Sim. Na profissão, então eu tive medo de perder emprego, Uhum. achava que não estava produzindo o suficiente, né? É sempre a suficiência, né? Isso, Quando o sempre burnout isso. vem, é sempre a suficiência. Isso. Então, e demorou, eu não aceitei, né? Eu não aceitei entender que eu estava passando por isso. Então, eu tentava negar e tentar. E daí eu só queria fazer as coisas, e mais eu fui abraçando o mundo, e mais eu fui enfiando em coisas para fazer, e daí pior ficava, Com né? certeza. Então, agora faz aí uns 2 anos, talvez, aí que eu dei a volta de novo, consegui equilibrar, né? E para esse retorno, e daí eu acho que a chave é um pouco isso, assim, o que me faz equilibrar é entender que eu não sou de ferro, Sim. né? Que eu não vou dar conta de tudo E tá que tudo bem. e tá tudo bem, e que eu não vou conseguir controlar tudo também, porque Uhum. apesar de eu ser muito passar às vezes uma imagem de eu ser tranquila, eu já percebi que eu tenho essa fragilidade, que Do é controle. do controle, assim. Tem que estar as coisas corretas, eu quero que eu consiga fazer tudo e nem sempre dá, né? Porque eu tô na interação com o meio, com os outros, Sim. com as Não, tem coisas pessoas. que não dependem só de Isso você, que né? não depende só de mim, que eu preciso, sim, recuar, né? Deixar o outro passar, o outro fazer, né? E isso foi um desafio para mim na minha posição, por exemplo, né? Era difícil para mim delegar para minhas equipes. Eu Sim. queria fazer, eu queria controlar, ou então, né, ficava com medo, assim. Ou então eu acolhia muito, 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 e na verdade eu não potencializava o que eles precisavam para eles Também se desenvolveram. se desenvolverem, porque daí ou eu acolhia ou eu controlava e fazia tudo, né? Uhum. E eu tinha que achar esse meio termo. Então teve várias coisas que eu tive que treinar, né? Assim, de entender que eu preciso delegar tarefas, né? Que eu não vou conseguir fazer tudo sozinha, que eu tenho uma equipe que a gente precisa se complementar, né? E nos conhecer para entender qual a habilidade de cada um, e aí a gente conseguir relaxar com isso. Sim, Então, porque por delega exemplo, para aquele. isso, né? A Amanda é da minha equipe e eu sei que ela vai conseguir fazer todos os planejamentos, enfim, e tal. Então, essa é a função da Amanda. E aí eu vou trocar com ela, enfim, vou trazer, mas eu sei que Tá com ela o tá com controle. ela e eu não preciso me preocupar com isso, porque eu preciso buscar o conteúdo, articular aqui, eu preciso me especializar para trazer o outro conhecimento que a gente vai pensar daqui para frente, né? Então, assim, eu tive que aprender a entender como que era o meu papel mesmo de liderança, as minhas habilidades, e aprender a lidar com as minhas dificuldades, né? Sim. Para eu poder ser potência na minha função, no meu Exato. papel. Que agora era de liderança e não só o técnico. E não só né? o técnico. Isso. Então, equilibrar isso foi bem importante. Está sendo importante, que é agora o momento que eu consigo realmente, né, estar mais tranquila nesse sentido, porque eu preciso entender que eu não sou capaz de fazer tudo, que vão ter coisas que eu preciso confiar e deixar e delegar para outros, Sim. tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal, né? Sim. E uma coisa que é bem importante, eu acho que nos faz ter essa troca, é a questão da nossa espiritualidade, né? Nós somos irmãs de santo, então eu faço questão de trazer também esse assunto, porque é uma coisa importante nas nossas vidas. Então, o pessoal também tá ligado a isso, o trabalho também tá ligado a isso, né? Como é que tu trabalha a espiritualidade no sentido
da tua profissão, da tua carreira, da tua vida, como que isso te norteia? Porque para mim Uhum. me norteia muito, né? Eu preciso estar em paz, eu preciso estar bem espiritualmente para conseguir, para eu saber que eu dou conta de tudo e às vezes isso também é um amparo para mim, Sim. né? A espiritualidade muitas vezes é um amparo. E como que tu lida com a espiritualidade junto com esses equilíbrios, né? Com os três? É. Eu gosto muito também. Eu me entendo bem com o papel da espiritualidade na minha vida, assim, né? Uhum. Eu acho que sim, ela me norteia, ela faz eu tomar decisões, né? Ela me ampara, né, para coisas que talvez eu não consiga ver só por estar ali naquele meio, né? Uhum. Ou talvez ela me faz compreender o objetivo de eu estar naquele meio. Então, assim, a gente trabalhar com vulnerabilidade desgasta muito, né? A gente lida com necessidades, às vezes, básicas, né? Que são fundamentais para o desenvolvimento da pessoa, saúde, Uhum. enfim, coisas muito básicas. E pensar que um sujeito não pode ter isso, não pode ter acesso a isso, assim, me traz uma dor. Então, eu acho que a espiritualidade acaba sendo um momento de eu poder transferir, assim, né? Uhum. Essa dor do acalento, de entender que eu não sou. Eu sou um instrumento para trazer essa esperança, Uhum. né? De transformação mesmo, assim, né? De entender, porque eu acho que aquele espaço ali de espiritualidade, do coletivo, da gente estar na casa de santo, da gente estar com pessoas diferentes, né? E que a gente vai formando uma família, Sim. faz eu vivenciar situações que muitas vezes eu pego uma dica para levar para o meu outro Sim. espaço, assim, né? Então, assim, dores que às vezes não são minhas, não são reais para mim, mas eu escuto lá, né? E vejo como as pessoas acreditam naquela fé e como que elas desenvolvem essas dores através da fé, Uhum. faz eu entender que sim, eu posso estar lá naquele meio que vai ser super doloroso para mim olhar para aquilo, escutar, ver, mas que talvez eu tenha uma energia para trocar com aquilo ali Uhum. e eu entender que pode Dividir um pouquinho das boas energias da esperança que tu pega lá isso. na nossa casa, né? Aham. E assim, para mim é muito nesse sentido, assim, eu me realimento e aí vou Porque é uma lá questão de doação de invisto. É energia, né? muitas doações, assim, né? No meu dia a dia de trabalho, o tempo todo, assim, né? Eu dou informação, eu dou atenção, eu dou a escuta, Uhum. né? Eu tenho que acolher, às vezes, né? A gente, às vezes, eu tenho que estar bem para pensar no melhor daquela situação, Uhum. né? Muitas vezes, assim, né, a gente lida com questões, né, de bullying, de muita violência, de contexto que tem violência, assim, a gente é tomado, né, invadido, É uma energia. atravessado pela aquela energia que te desestabiliza. Eu fico esgotada, parece que eu perdi todas as minhas energias no fim Uhum. do dia. E aí eu entrar em contato com quem me guia, né, agradecer talvez, né, por tudo que eu consegui naquele dia mesmo, sabendo que muita coisa se foi, ou que Uhum. talvez eu não atingi, eu não consegui chegar no que eu queria mesmo naquele dia, mas eu poder, né, dialogar e trocar e, sei lá, relaxar Sim. é o que faz eu ter fé mesmo, acreditar que no próximo dia eu vou fazer melhor, eu vou fazer Uhum. E te diferente. reenergizar para ser melhor. E para ter bem no outro dia mesmo, né? Uhum. Eu acho que isso é importante, assim. E muitas vezes eu me peguei, às vezes até a gente faz, a gente chama assim de intervenções, alguns diálogos que a gente faz às vezes com as crianças, com as famílias, e que isso para mim é importante, né? Uhum. Então, muitas vezes eu tive que me preparar para ir para uma intervenção dessa, porque eu sei que ia ser por uma coisa que foi difícil, eu preciso pensar alguma estratégia, alguma, né? Só que eu preciso chegar lá bem, Uhum. né? Eu não posso estar tomada só pelo aquilo que me afetou, que me fez sentir aquela dor, ou que eu não gostei, ou que era
por exemplo, é uma vulnerabilidade ali, uma demanda que é difícil para mim lidar com aquilo. E às vezes eu preciso entender que eu vou ter que sair daquele cenário Uhum. e buscar alguém que vai fazer melhor para mim, né? Mas eu preciso, e aí, enfim, eu preciso entender, mas por quê? Mas porque talvez nesse momento eu não estou bem comigo mesma. E aí o que eu precisava ser naquele não vai ser o melhor, né? Uhum. Então, às vezes eu preciso disso. E quando que eu consigo, às vezes quando eu consigo me ligar à minha espiritualidade, né? Que eu peço um Daí fica no centro, tu te no centra. centro, que eu fico pensando, o que eu podia fazer de melhor desse jeito, né? Uhum. O que que eu preciso? Eu preciso estar bem. Então, aí eu começo a mentalizar comigo, né? Quem que eu sou, como que eu me compreendo, né? Qual que é a minha energia, qual energia eu quero levar para essa conversa. Sim, E tudo em torno de energias e... isso, eu acredito muito nisso, porque eu percebo assim que a gente trabalha nesse público, nesse meio, e tem muitas sobrecargas, assim, Uhum. e eu acredito que tem sobrecarga energética também, e, e depois eu penso que eu preciso me retroalimentar mesmo, eu preciso estar bem para Sim, estar ali, porque precisa, né, que as pessoas estejam 100% cem por ali. cento ali. Então, acho que é nesse sentido que a espiritualidade me ajuda, assim. Uhum, ótimo. Nos encaminhando agora para o final, é, queria que tu deixasse um recado para as pessoas que estão chegando, né, para esse mundo da psicologia, do terceiro setor, que agem como instrumento de transformação, porque eu acho que de toda a nossa conversa, o nosso conceito principal se tornou a transformação, que tu é um instrumento de transformação na vida de várias pessoas, né? Então, eu acho muito bonito e eu fico muito agradecida de te conhecer e de ter perto, né? Então, eu queria que tu deixasse um recado para as pessoas que estão chegando nesse mundo, o que que é a nova psicologia, com o novo mundo que a gente está tendo hoje, né? Focado em saúde mental, que a qualidade de vida está muito ligada a isso. Deixa um recado para essas pessoas que estão vindo para ajudar esses profissionais nesse sentido. Né? Bom, tinha pensado nisso, nessa mensagem, nessa potência, mas eu acho que para esses novos profissionais, assim, eu acho que eles têm que estarem abertos, assim, como uma folhinha 4 branca, né? Entendendo que naquele momento eu estou ali para aprender também com esse espaço, né, com o meu novo projeto. Eu acho que desconstruir muitas percepções, né? Uhum. Muitas crenças ou muitos conhecimentos que a gente tem mesmo e que a gente fica, né, Preso aqui, né? preso naquilo. Eu acho que a gente tem que estar aberto a isso, assim, né? A, 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 a refletir, a pensar por um outro olhar, né? A ampliar a nossa percepção e entender que o sujeito é possível de alcançar tudo, né? Eu acredito nos sujeitos nesse sentido, assim. Eu acho que sim, a gente tem muita vulnerabilidade, mas a gente é uma potência, a gente é uma máquina, né? E eu acho que a gente precisa acreditar, assim, nesse outro, na mudança do outro, né? E eu acho que junto com isso vem essa coisa do acolher, assim. Eu acho que a gente precisa acolher as pessoas que estão conosco, pessoas que estão em volta, acolher a realidade das pessoas, né? Acolher que tem diferenças, acolher que tem dificuldades, para a gente, de fato, poder buscar o melhor, o mais assertivo, né? A maior qualidade no meu trabalho, no sujeito, ou na transformação que eu quero proporcionar, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre aberto a isso, aprender a acolher, a se colocar no lugar do outro. É isso. Ótimo. Winnie, muito obrigada por esse papo, por essa conversa. Continue agindo com transformação e movimento. Eu acho que esse é o conceito da tua profissão, de tudo que tu escolheu. Obrigada por participar do Aceite Entrevista. Obrigada, Amanda. Muito feliz de estar com a minha irmã Dissa. Sim. Sou amiga de outros locais, de outros lugares, né? Muito feliz, desejo muita
muito sucesso, muitas coisas boas também nesse projeto, que venham outras mulheres mais para destacar e para mostrar, né, o quanto é possível, o quanto a gente pode se transformar nesse dia a dia. Obrigada.